Olá pessoal, estamos em mais uma GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, e aqui estamos celebrando a troca de compartilhamentos técnico, mas também pessoal, onde exploramos para cada convidado que aqui vem ao GBcast as questões da história, como começou a carreira geotécnica, e certamente hoje é um episódio que promete. Exatamente. Estamos aqui com dois convidados especiais aí, convidados que vão trazer para nós uma abordagem bem interessante especialmente sobre a questão de execução de obras. Temos aqui dois diretores de empresas de décadas, certo? Estamos com Jorge Teles, da Solotrat, e o Gilberto Manzali, da Sondosolo. Ambos também são da diretoria da ABEF, né? Então, que é uma associação que defende as empresas executoras e trabalha em cima disso. Então vai ser bastante interessante trocar uma bola sobre esse tema. Esse episódio conta com o apoio da Solotrat, Macaferri, da Shekan Corjet, da Geo Soluções, Solotecnic, Arcos, Engenharia de Solos, da Mega Reforça. Faço aqui, juntamente com o André, o nosso registro de gratidão. Além das empresas, a ABEF, hoje, ela tem todo um trabalho respaldado pela liderança do Gilberto Manzali, que é um dos nossos convidados. Quero também agradecer a todo o corpo diretivo da ABEF, em especial o Marco Aurélio, que está conosco aqui no backstage. E fica o convite para que todas as empresas que executam todo o espectro geotécnico na área de fundações, contenções, se associem à ABEF. É uma entidade de vanguarda, uma entidade séria e que faz uma história de excelência em todo o território nacional. Faço também o convite para que todos prestigiem o canal da Geotecnia Brasil. Hoje temos cerca de 30 mil seguidores espalhados por todo o Brasil e exterior. E para você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, segue aqui o nosso convite. Mas sem muitas delongas, eu gostaria de iniciar esse papo. Eu não sei, André, quem eu coloco primeiro aqui na Cova dos Leões, se é o George, se é o Manzali. Eu vou começar com o Manzali. Manzali, tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero que a gente tenha conversas aqui que acrescente bastante coisa sobre o nosso histórico da empresa e algumas coisas da ABEF. Legal. Agradeço. Legal. O George dispensa apresentações, é um amigo muito querido, é meu conterrâneo também, nascido e criado em Salvador, Bahia. Tudo bem contigo, Jorge? Tudo bem, agradeço o convite, tá? Tá tudo certo aqui, estamos prontos para as perguntas. Legal. Na verdade, é um papo bem legal que teremos com os nossos queridos convidados. Lembrando que tanto a Solotrat quanto a Sondosolo faz um trabalho de décadas no território brasileiro. São duas empresas respeitadíssimas no meio, consagradas no cenário geotécnico, e certamente teremos aqui uma oportunidade de aprender um pouco com o conhecimento deles, toda a experiência vivida e consolidada no território nacional certamente vai agregar para esse público heterogêneo que compactua dos ideais da Geotecnia Brasil. Então, Manzali, eu queria, antes de passar a palavra para o George, saber como tudo começou, quem é o Manzali, a história da Sondosolo. Compartilha um pouquinho conosco dessa sua experiência. Ok, eu vou tentar ser bem breve. Antes de tudo, eu gostaria de fazer um histórico da minha pessoa, que eu costumo sempre dizer, atrás de uma pessoa com sucesso, sempre tem pessoas atrás que nos amparam e permitem isso daí. Eu nasci em 7 de maio de 1955, em Cubatão, onde o meu avô foi um dos primeiros a chegar. Fiquei lá até 1970 e com a vinda das indústrias para Cubatão, dificultou-se e a maioria das famílias tradicionais de Cubatão foram para Santos. Eu fui em 73 para Campinas, eu tinha feito vestibular aqui em São Paulo. Não vou afirmar, mas eu entrei no Mackenzie e optei para ir para Campinas, que meu irmão já estava lá, como cidade do interior. Veja bem, eu sou casado, a minha esposa Marisa Torres Manzali, 2 filhos, um formado no Mackenzie,
Rodrigo Torres Manzali. E Também engenheiro civil? engenheiro civil. Minha filha, Karina, hoje Manzali do Nascimento. E tenho o genro e a minha nora, que é o Guilherme Caetano Nascimento, e a minha nora, que é Alessandra Aguiar Bartolo. E não posso deixar de considerar meus netos, que é a Verena Bartolo Manzali, a Olívia Bartolo Manzali, o Marte Bartolo Manzali e o Mateu Família grande já. Manzali do Nascimento. Muito bom. Isso eu não posso Perfeito. esquecer de jeito Legal. nenhum. É gratificante a gente ter essa liberdade e ter esse apoio da família. Bom, agora eu vou falar da Som do Solo. Ela foi constituída em 31 de agosto de 1976. Eu entrei como estagiário, eu saí de um emprego que eu era, como é que se diz, efetivado na prefeitura como desenhista, e optei não ficar na parte de funcionalismo público e ir para a iniciativa privada. E aí eu fui como estagiário da Som do Solo, me formei na Faculdade de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 77. Na hora que eu terminei a faculdade, não tinha perspectiva, fiquei um mês viajando, descansando, e no meio da viagem o meu sócio chama que a Nuclebras tinha convidado a Som do Solo para executar a parte de geotecnia. Isso, que ano mais ou menos, Manzali? Só para 1978. 76? 78. Já existia a Som do Solo que... Já de 76. Ok. Aí eu vou para a Nuclebras em Poços de Caldas, chego lá sozinho, lá quem estava fazendo é a usina Osamu Utsumi, da Nuclebras, é uma usina de urânio, era a primeira do Brasil. E aí eu vou para lá, vamos com 2 tripés de sondagem, e aí o meu sócio falou, mas vamos investir nessa obra. Eu investi, fiz amizade e tudo, e na época, quem tinha ganho a concorrência era uma firma do Rio, Romano de Gouveia. E ela chegou lá com os equipamentos, não vinha pessoal, e aí falou, você põe aqui 3 e 4 equipamentos? Eu falei, ponho. Liguei para os meus patrões, né? Hoje meus sócios, e falei, ó, preciso de 3 a 6 equipamentos aqui. Vai na Sondec, compra. E aí nós fomos lá e eu fui atuando, aí pegamos sondagem rotativa, fizemos uma barragem de rejeito, fizemos uma barragem primária, ensaios de perda d'água, montamos um laboratório de mecânica de solo no canteiro e fiquei lá até acho que 81. E aí houve uma concorrência e a segunda fase eu perdi para a Sondasa, para o Célio Ascar. E aí eu acabei me retirando, eu me casei em 79, eu ia morar com a minha esposa lá, aí voltei para Campinas, tocando as obras de Campinas, e aí nós vamos para a parte em 81, uma época dificílima, que praticamente quase todo mundo falido, inclusive nós não falidos, mas com dificuldade muito grande, e aí um dos sócios, Fernão Paes de Barros, que era superintendente da Itaipu Binacional em São Paulo. E eu tinha os outros sócios, que era o José Veríssimo Nery Filho, até hoje, que é ex-tecnossolo e foi professor de laboratório de mecânica do solo, Júnior Ribeiro Nogueira, que era da Promon, que era meu professor de mecânica do solo. Que ainda é atual sócio. Todos. E o Milton Luiz de Oliveira Martins, que era engenheiro, coordenador da sinalização da regional da DR de todas as rodovias de Campinas. E aí ele está cansado, como Itaipu, e a gente com uma dificuldade, firma de sondagem, falou, mas olha, eu estou querendo vender. Ele era meu professor, e eu já estava como professor assistente de hidrologia, uma pessoa que já nos deixou, Armando Galo Ian, que o pessoal mais antigo vai lembrar, da Mildercais Engenharia, que também hoje não existe mais, onde fez todas as barragens do Rio Iguaçu, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e mais uma. Todo aquele efeito de cascata. Então aí ele me faz uma oferta e eu falei, eu quero. Uma firma praticamente quebrada, né? A gente vendia uma escrivaninha para não protestar um título. Vendia o caminhão, recebia metade para... Mas esse foi o que deu, como é que se diz? Uma mudança dignada da geotecnia. Aí eu falei para o meu sócio, olha, eu vou para São Paulo, me dá os amigos todos de vocês e vamos entrar em fundação. Maravilha. Aí eu vim aqui na IGW, na Fábrica Codinha, com o engenheiro Walter Nascimento, e ele me dá uma planta de tubulão de uma padaria na Lapa. Você faz fácil, não tinha equipe, não sabia como é que é. E aí essa primeira obra desencadeia a gente a entrar em
deu uma levantada, né, para os anos nós mudamos, nós subsequentes. demos Aí. uma guinada, aí começamos a fazer estaca Strauss, começamos a fazer estaca pré-moldada, cravação de trilho, de perfil, estaca franca e tubulão mecanizado. E também, ao longo do tempo, começamos a analisar tudo, e estaca raiz, nós fomos inovadores, nós fomos a primeira empresa que levou a estaca raiz para o interior. E aí a gente pegou e falou, não, vamos concentrar em geotecnia e vamos se especializar em estaca raiz e contenções. Uhum. E foi esse aí o histórico da Sondossolo. Como é empresa de 76, já estamos aí falando... 48 anos. 48, vamos ter a festa dos 50 anos da Sondossolo, então, né? É. Então, gente, saindo um pouquinho aqui do Sudeste, indo para o Nordeste, estamos aqui com um convidado mais do que especial, Jorge, além de conterrâneo querido. Você é Bahia ou Vitória, Jorge? Rapaz, eu gosto do Bahia, mas eu não tenho interesse nenhum por time de futebol. No Somos Bahia, um dois. centavo na minha conta de time de futebol, de Concordo. jogador, então Somos dois. não perco neurônio com isso. Somos dois. Eu também torço pro Bahia, mas se você me perguntar hoje quem são os jogadores, como estão, o que fazem da vida, eu tô completamente por fora. Mas compartilha um pouco conosco como começou a sua história na engenharia, quem é o Jorge, como a Solotrate surgiu, uma empresa de décadas e uma empresa histórica no nosso cenário brasileiro. Bom, o Jorge Teles é uma pessoa que é filho do casal Joaquim e Valdívia, é o 9º filho desse casal. Que legal. Eu sempre estudei em escola pública, eu nasci no Santo Antônio, estudei no Marquês de Abrantes, depois estudei o ginásio no ICEA, depois no Central. E daí fiz o vestibular e passei na engenharia para a UFBA. Meu irmão também fez UFBA e formamos juntos no mesmo ano, embora ele tenha entrado antes, mas ele entrou em segunda opção para matemática, ficou. Daí, quando eu passei no outro ano, ele fez outro vestibular e aproveitou as matérias e conseguimos terminar juntos. E toda aquela velha guarda lá de Salvador, Moacir Schwab, Erodino, todos foram seus professores. Todos foram meus professores. E o Schwabinho, que é O Rogério. Não é o Rogério. Luiz Aníbal? Eu conheci o Luiz Aníbal, o apelido dele era Schwabinho, porque ele era monitor do Schwab, na época que estudava. Aproveitando, até deixar um abraço para os nossos queridos baianos, né? Com certeza, com certeza. Eu encontrei com eles no final do ano lá. Então, a Solotrate foi fundada aí no final de 90 por um convite do Aze e do Alberto, mas o Aze, que era o cara que é empreendedor dessa amizade, e sempre fomos amigos a vida inteira, durante o trabalho que a gente tinha na Este, e depois ficamos mais amigos ainda. Teve um que faleceu. Foi o Aze. O Aze, O Aze né? faleceu em 2018, ele já tinha se afastado em 2014, e continuou se tratando lá, mas faleceu em 2018. Uhum. E eu vim para a Solotrate efetivamente em 2002. Eu tive dos meus sócios um apoio total para revolucionar a empresa. Então, eu cheguei, a gente carregava tudo em pampa velha, o equipamento era pequenininho, não sei o quê. E aí Começou já, Jorge, fazendo solo grampeado? Ou Começou já fazendo solo grampeado. Naquela época a gente já fazia solo grampeado na Este, né? Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. E da onde surgiu a ideia do elefante aí, do mascote da É Solotrate? para não chamar de gato. Porque Isso você vem sabe- desde o início? Vem desde o início. O Aze, que também ele escolheu o elefante, que diz que é um animal que dá sorte e tudo mais. E disse, não, é também para não chamar de gato. Que tempos atrás, todo subempreiteiro era gato, né? Todo mundo chamava o gato. Chama o gato para fazer isso, aquilo. Para não chamar de gato. Bem Aí criativo. eu tenho um grande amigo, que é encarregado de túnel, o Manuel Damião, e ele de vez em quando me encontrava, e aí, cadê aquele gato de tromba? Como é que vai? Uhum. Então, assim que surgiu. E aí hoje, gerencialmente, você é quem tá aí na gestão da Sondossolo, da Solotrate, Desde 2018 que eu fiquei Isso. sozinho na Solotrate. que aí com o falecimento do Aze e a saída do, A saída do Alberto Aí Ziles, eu né? comprei a parte deles. Na realidade, eu não comprei. Nós fizemos a divisão do dinheiro que tinha em caixa, nós fizemos a divisão dos equipamentos, o Aze concordou. Não, o George fica com os melhores equipamentos, e o resto a gente leiloa, a gente vê o que sim. faz. Então foi feito assim.
Foi feita uma divisão e os equipamentos foram leiloados, alguns eu comprei deles e tal, e aí fomos fazendo a coisa. E uma questão para aí comum, né, na verdade, Manzali e Teles, né? Como as empresas têm décadas. Só um parênteses, André. Vamos dispensar a formalidade, ele prefere ser chamado de De George. George, né? Então, Manzali e George. Pois bem, as empresas com décadas, né? Então, a Solotrate, a gente está falando aí de 90 para cá. A Sondosolo desde 76, tá certo? É um período muito longo e Brasil a gente sabe como é que funciona, né? Como é que foram as épocas e os momentos mais críticos? O Manzali passou um pouquinho por isso, né? Em termos de... Na fala dele. Em termos de crise... em termos de baixa de serviço, que o Brasil sempre fica em muita oscilação, né? Para empresas executoras, isso naturalmente é muito mais crítico, né? Por mão de obra, equipamentos, etc. E como é que foram esses momentos mais pesados aí para vocês? Aí pode ser começando pelo Jorge. Olha, eu acho que o nosso segmento não tem muita crise. Você baixa, tem um pouco a captação de obras diminui um pouco, porém o nosso mercado é mercado de imobiliário. As empresas que constroem prédios têm que construir na crise ou sem estar na crise. Eles constroem mais ou menos durante o ano. Então o nosso setor ele varia desse jeito. A parte de construtor tem mais obras, a gente trabalha mais. Tem menos obras, a gente trabalha menos nesse setor, tá? Então, não tem muita crise, não. Tem uma redução de obras, uma redução de faturamento, aí a gente reduz pessoal, reduz e vai Só atrás seguindo a você vida. conseguiu acompanhar bem esses movimentos cíclicos Sim, aí. final de ano sempre dá uma baixa. Você vai sempre já assim. aprendendo a lidar, sempre né? assim. Entendi. E Manzali? A Sondosol é um pouquinho diferente. A gente não atua fortemente no mercado imobiliário. Já atuamos na época de Campinas, isso até acho que 2000, e aí nós passamos mais para a parte de geotecnia, barragem, estradas, grandes obras industriais. E aí a gente tem realmente, passamos alguns momentos difíceis. Na época, eu acho que é 2011 ou 2000, na época que o Delfim, isso eu não vou esquecer nunca. O Delfim Neto era ministro da Fazenda no Brasil. Foi uma época difícil, era aquele negócio. Fechamos ou continuamos? Acreditamos ou não? E nós acreditamos e investimos na firma. Isso foi começo dos anos 90. Eu acho que foi, Sim, né? E aí tem a fase também da transição aí do Lula com a Dilma, onde as empresas de fundações de geotecnia, acreditando, porque foi um volume de obra desproporcional, principalmente da Petrobras, que foi o maior incremento. Houve investimento muito grande de máquinas, tudo trazidas da Itália, da Espanha, da Alemanha. E em seguida, tivemos, não posso deixar, foi um faturamento muito significativo, a firma cresceu muito, investimos muito em equipamento, mas de repente fez isso daqui. Então, de 400 funcionários, vai para 100 funcionários. Então, foi pesado no nosso setor, não no mercado imobiliário, que ele tem ele vai e sobe. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, com 46 anos de firma, eu considero a história da Sondosol uma curva senoide. A cada 10 anos, a gente tem um fato, nós começamos com a Nuclebras, foi o maior faturamento nosso. Aí a gente vai para a Ferrovia Norte-Sul, da Valec. Nós fomos a única empresa que ficou na época do Sarney, do começo até o fim do projeto dela. E foi o único trecho que foi executado. Ficamos um ano sem receber, porque a gente recebia daqui e investia lá, porque, vou ser sincero, se daqui nós não receber, não vamos receber em nenhum lugar. E recebemos tudo no finalzinho, deu tudo certinho. Aí nós fomos fazer o Rodoanel na parte de Embu-Guaçu e Imbura. Depois nós pegamos um período desse da Petrobras, fantástico, trabalhando 24 horas com Ipojuca, lá em Pernambuco. Nós fizemos a grande maioria. Você diz a RNest, a refinaria? A Resnet. Ficamos lá uns 3 anos, até ponto de chegar em algumas épocas que tem muita chuva no Nordeste, tivemos que construir aquelas bolhas
e trabalhavam lá 24 horas. A gente sai dali, nós fizemos a barragem de Estreito, vamos para Belo Monte, e atualmente, hoje, nós estamos na ponte do Xingu, que é interessante, não sei se ainda está sendo vinculado. É uma ponte estaiada com 2 pilares, um de cada lado da Transamazônica ali, porque, se eu não me engano, eu não fui lá ainda, você chega ali na Transamazônica e você tem que ir passar de balsa. E o governo está fazendo essa ponte estaiada. Cada pilar, de cada lado, tem 750 estacas de diâmetro 50, com 25 a 30 metros em solo, com vários matacões e engastando na rocha. E estamos há 2 anos e meio. Ontem eu tive uma conversa com a Acciona, nós já estamos fazendo toda a parte de geotecnia, sondagem de percussão, rotativa, amostragem 100% integral, fazemos aquele televisionamento do furo inteiro. E agora Para o metrô? Para o metrô. Tudo metrô, na linha 16. Aí nós estamos indo agora para 6. Certo. E aí, então, aí a gente vive dessas grandes obras. Então, não é que nem o mercado imobiliário, que nem a Sondosolo muito pouco atua em São Paulo. A gente atua quando ninguém em São Paulo conseguiu atender. Inclusive, era justamente isso que eu queria saber de você, Manzali. É uma pergunta extensiva para o George. Qual tem sido o carro-chefe hoje da Sondosolo? É a geotecnia mais urbana, é mineração? Não, veja bem, em termos de geotecnia, não é mineração. Nós estamos nos preparando, em termos de equipamento, pelas exigências, principalmente da Vale, joystick, proteção, uma série de coisas. Então, nós estamos investindo nisso daí. Nós estamos agora fazendo o maior pátio de containers, acho que é de um grupo chinês, da Maersk, lá em Recife. Nós já estamos praticamente 1 ano. CPTU, sondagem rotativa, percussão, Shelby, tudo que você imaginar. Então, apesar de você estar em Campinas, hoje você atua em todo o território nacional. O Brasil inteiro. Brasil inteiro. Assim como a Solotrate também, não é? Só para complementar, aí a parte de raiz. Então, nós temos a geotecnia voltada para essas obras de barragem, de grandes obras de porto. E aí nós temos a parte de estaca raiz também voltado para... nada contra as estacas de pequeno diâmetro. A gente gosta de fazer de 410, 450 e 500. Nós gostamos de fazer aquelas obras complicadas. Entendeu? E principalmente onde você... Estamos com uma tecnologia que nós vamos falar depois. E nós estamos investindo. Falando em obras complicadas, assim, a gente sempre pergunta para quem vem aqui sobre projetos que atuaram. E assim, eu gosto muito de perguntar no seguinte viés, né? Às vezes a gente tem a grande obra, aquela obra mais vistosa, vamos dizer, mais imponente e tudo. Mas às vezes a gente tem aquela obra mais do coração, porque aquela obra teve um desafio pontual, alguma coisa assim, né? Aí, Jorge, pensando nisso, aquela obra mais imponente da Solotrate e aquela outra que de repente foi um desafio à parte, ela de repente não é a maior obra, mas tem algo especial aí para vocês. E depois queria saber do Manzali também. Bom, a obra mais imponente que nós fizemos, nós demoramos 3 anos fazendo o reforço do CD da Casa Bahia, que depois mudou de nome, CBSK, alguma coisa assim. Isso aonde? Aí em Itapevi. Itapevi. Nós fomos contratados para fazer um determinado reforço, porque os aterros dele foram feitos todos com solo reforçado e face de bloco. E todo mundo sabe que isso dá problema na compactação junto à face do bloco. E aí começou a dar problema em todo. Então nós fomos lá para fazer reforçar tudo com cortina atirantada. E nesse começou a aparecer obras no entorno. Então nós ficamos 3 anos lá. Foi a nossa maior obra. E a imponência vem do tamanho... Da altura ou do... A altura também, nós reforçamos... E o desafio técnico? O desafio técnico, nós reforçamos um gabião que tinha 25 metros de altura. Também atirantando. Atirantando isso. Você chegou a publicar alguma coisa nesse sentido nos CEFs, nos congressos? Foi publicado. Dessa obra em si foi publicado. Legal. Só que não foi reforçado os 25 metros do gabião. Foi reforçado só a parte da base. Em cima nós fizemos solo grampeado. E houve instrumentação também? Não? Sim, houve instrumentação. Não nossa, mas tinha instrumentação na obra. Tá. Mas
partindo do pressuposto de que toda empresa com décadas de existência tem as suas oscilações, como o Manzali representou bem através da curva senoidal, você, George, pergunta também extensiva para o Manzari, dispensando até o formalismo, não tem ordem de quem responde, tá? A gente pode até criar um critério aqui, André, de idade. Quem for mais velho pode responder primeiro, não sei a Ou idade. quem aparentar mais velho responde primeiro. Aí vocês Exato. decidem aí entre si. É o Manzari? Teve algum caso de insucesso? Algum caso que a Solotrate, a Sondosolo se deparou e teve mais lições aprendidas do que ensinadas? Não, nós não tivemos caso de insucesso. Alguns acidentes pequenos a gente tem em obra. Isso é normal, a gente enfrenta no dia a dia. O insucesso que a gente tem é quando a gente é contratado e o cara não paga a gente. E no caso da Solotrate, não pagou no primeiro mês, a gente para a obra, desmobiliza e dá para o advogado resolver o assunto. Acabamos de fazer isso recentemente numa obra com uma grande empreiteira nacional. Não vou precisa falar o citar nome, nomes, né? Não vou falar o nome, mas acabamos de fazer isso numa obra. Assim, Manzali, para complementar em relação a isso. Então, deixa eu só falar, você fez aquela pergunta de obras que foram... Da grande obra. Grande obra. Na parte de obras de barragem, de infraestrutura, é difícil você falar uma, porque todas é um desafio. Uhum. Belo Monte foi um grande desafio para nós. Estreito, um outro desafio muito grande. E aí a gente vai para a parte que nem hoje nós estamos fazendo a Belove, no Porto de Santos Pacófico, estaca, que era para ser... É um tipo de um atracadouro que ele se movimentou e vai ter que pegar e dar sustentação. Nós vamos apresentar no CEF agora. Ele se movimentou, então tem que fazer uns tirantes. Uhum. Então tinha sido projetado tirantes de 50 metros com 30 graus de inclinação. E depois de 3 meses discutindo, nós chegamos à conclusão que o melhor era a estaca raiz de 450, passando por uma camada de rachão, que ali está tudo colocado. Então, esse é um grande desafio que estamos ainda fazendo e vencendo isso aí. E em termos de obras imobiliárias, hoje a referência nossa é Balneário Camboriú. Nós estamos fazendo lá para a Embraer, para a CN, para várias empresas, com um processo de perfuração com arraste do tubo e a perda do tubo ou não, com estaca de anos 50. 50, é isso. Aí você tinha feito, depois ele falou sobre insucesso. Eu repito as mesmas palavras dele, que essa é uma briga da ABEF, agora estou falando como a ABEF, no sentido de orientar os associados que eles têm que ter um respeito maior. Nós não somos tão respeitados como deveríamos. Você começa ali por uma sondagem, por uma fundação que dá sustentação de tudo para cima, empreendimento de 40, 50 milhões. Então nós estamos tomando essa postura e inclusive a ABEF recomenda. Em não pagamento notifica. O Jorge falou disso e eu ia perguntar isso, né? A gente como projetista, consultor, tem outras dores, digamos, mas vocês como executores, qual que é a grande dor? É essa do calote, do não recebimento, das postergações? A grande dor de prática mesmo, de mercado. Isso impacta financeiramente, na estrutura da firma. Nós tivemos um caso lá de Pojuca e um daqui do DAI, na época do Mário Covas, que não recebemos até hoje, e Pojuca também perdemos coisa de 6 milhões de reais. Não dá para você falar que isso não impacta. Isso é um grande impacto na empresa. Uhum. Então você tem que pegar, investir e colocar. Mas aí o grande problema, ele perdeu 6 milhões de reais porque ele continuou a obra sem receber. Uhum. Eu não faço isso. A gente na Solotrate não estanca faz isso. a sangria antes, né? Não. Se eu tenho que ter um prejuízo, eu vou realizar ele antes que o montante aumente. São decisões gerenciais, estratégia de empresa. Isso. Agora, o que eu acho um absurdo é o cara ser uma grande empreiteira nacional, com dificuldades financeiras, e te contratar e não te pagar. E não te dar satisfação. Uhum. Isso aqui é o pior. Essa é a grande dor, então, do executor, né? Pois é isso aí. É fazer e não receber e não ter o reconhecimento da empresa. Esse aqui que dói mais. Uhum. Não é só não pagar. Sim. Não pagar é o principal. Agora, o cara te tratar como um lixo. Uhum. Você está lá fazendo uma obra que é vital para o cara.
E o cara te trata como um lixo. E não, obra é eu uma não coisa tenho difícil, programação, a empresa, falei com a diretoria, a diretora. Então, isso para mim não vale. E Do cabe o primeiro mês. registro, Jorge, inclusive até um mérito admirável que eu sempre defendo nessa relação projetista-executor, nessa cadeia produtiva da engenharia, vocês têm um fardo muito superior a nós projetistas, porque tem todo o custo de mobilização de equipamentos, pessoas. Então, se há um calote, se há uma má-fé por parte de quem está contratando vocês, o prejuízo é muito maior, né, do que não receber pelo projeto que desenvolvemos. Mas aproveitando, um ponto bem interessante que eu acredito que vale a pena também deixar no radar dos nossos seguidores, teremos um momento podcast só com a ABEF. Existe uma confluência bem interessante entre o Manzali e o George, já que eles fazem parte do corpo diretivo da ABEF, mas teremos um episódio onde traremos aqui o Marco Aurélio junto com o Manzali a fim de tratar de alguns aspectos, não é? Mas só para ficar um spoiler inicial, já que vocês hoje têm uma certa sinergia e interação como empresa, mas também como entidade, na visão de vocês, quais são os desafios que hoje existem e Mansari na condição de presidente, George na condição de parte integrante do conselho diretivo, pode melhorar na cultura geotécnica brasileira? Bom, vamos lá. Então vamos começar pela sondagem. É um tema importante, sondagem. Eu estou numa luta que até muitos já falam que é uma luta inglória. Mas eu venho persistindo e venho insistindo. O que acontece? Nós temos uma época aqui, histórica, em São Paulo, que quando eu me formei, meu sonho era trabalhar na Geotécnica ou na Tecnosolo, que eram as duas grandes empresas aqui. Aí tinha o Caiafa, tinha a SPT, tinha a Solo, tinha a EPT, a Ingesonda, a Geosonda mesmo fazia, e a Ingesolo do nosso querido Quaresma, que é a referência nossa. Que, inclusive, o pai dele foi recentemente agraciado com um prêmio. Quaresma Pai, né? No evento de fechamento de ano da BF do ano passado, né? Muito legal foi gratificante. Ele não sabia, ele nunca tinha ido na BF. E aí eu conversei com o Arthurzinho, falei, prepara o teu pai para ir no jantar, tudo, e ele foi. E esse é o grande desafio. Por quê? Então, nessa época, você tinha sondagem onde você tinha uma estrutura, tinha um laboratório, você tinha um geólogo, você tinha um engenheiro geotécnico, você tinha um encarregado, você tinha um sondador, você tinha todo um aparato. De repente, nos últimos, acho que 10 anos, o que aconteceu? As firmas foram tendo dificuldade por causa de preço e foram desativando. E aí mandava o sondador embora, pagava com tripé, pagava com um equipamento e tudo. Nada contra, porque nós começamos com um tripé de sondagem. Eu não sou contra, não. Começar tem que... A liberdade no começo, né? Não tem todo jeito. mundo. Mas que nem, nós chegamos a ter 22 equipamentos, o Quaresma acho que 30 e pouco, a Ingesonda vários, a Solo 15, a SPT do Ciro também. E o que está acontecendo? Em função desses daí, e com preço baixo, o cara hoje, até eu brinco, quando eu venho de Campinas aqui, você começa a observar. Eu já fotografei, eu peguei numa viagem de vinda para cá de manhã, 3 perua com ar-condicionado, cabine dupla, com aquele tripézinho de corda, com um baldinho, com um negocinho. E aí você vai lá, foi mais um concorrente. Aí ele cobra 70, aí ele presta serviço para alguém, que nós não vamos citar o nome, aí ele cobra 150, só para pegar e tudo, só colocar o nome em cima. E aí nós começamos a deparar com um problema maior. A maioria das sondagens que nós estamos vendo hoje é 30 metros em média. Eu, na última agora que eu fui fazer uma checagem numa obra em Campinas, um amigo meu, que ele achava que eu cobrava caro demais, falou, deixa eu refazer. O que essa firma fez em um dia, 30 metros, eu para fazer o mesmo furo do lado, eu levei 3 dias. Tudo dentro da norma, tudo direitinho. Então nós estamos vivendo um problema sério, que é a sondagem. Eu estou conversando muito com o professor Zé Luiz, com os consultores. Eu estou tentando orientar os associados, principalmente em fundação, quando ele vê, porque nós já até fizemos uma planilha de aferição, que é do metrô. Quando você vê ali que o mesmo cara faz 2 furos de 20, de 30, olha, a Sondosolo hoje está se negando a orçar. Eu devolvo todo o material. Bom, você quer que eu orce? Então eu vou fazer uma sondagem. Então nós estamos no embate da geotecnia. Está começando a aparecer o CPTU. Eu acho que, em termos de futuro, a hora que os projetistas se acostumarem,
A sondagem de percussão. Para mim, a sondagem de percussão é o melhor parâmetro para mim que comecei na sondagem. Ela bem feita, de metro em metro, não colocando lavagem antes do nível d'água, batendo Não, com o amostrador. fazendo bem feita, sem dúvida, tem um valor... sensacional. Tanto que numa obra de 135 prédios, era para ir as estacadas com 26. Eu fui lá, aí até eu vi a máquina, falei, não, aqui eu não vou entrar porque vai estourar a máquina, tem alguma coisa errada, e o cara fez 30 metros todo dia. Aí o cara ficou cismado e falou, o que você quer que eu te faça? Eu faço uma sondagem nova. Mas, me diz assim, quanto que é uma produtividade, assim, vamos dizer... Aceitável. Média, 15 metros. 15 metros dia, uma produtividade média. Mas uma empresa assim que consiga fazer bem feito e muito eficiente, consegue chegar até qual limite, você diria? 15 metros. Os 15 metros. 15 metros. Não faz mais do que 15 metros por dia. Você só consegue fazer mais que 15 metros quando você pega o lençol freático a pequena profundidade. E aí já vai entrar com a lavagem. Você já põe a lavagem, facilita. Aí consegue chegar em quanto, mais ou menos? 20 metros. Uns 20. Olha, e bem feito. Tem o cara começando às 7 da manhã parando às 5. Tá bom. Legal, bom saber, né? Não, isso é histórico, acho, não é? A grande questão da sondagem é muito na verdade, uma barreira de entrada baixa, porque, entre aspas, é um equipamento barato para você adquirir relativamente a outros equipamentos de execução, né? Assim como, por exemplo, até uma pergunta que isso eu deixo para depois, mas queria que o Jorge falasse um pouquinho sobre essas questões de desafios aí de melhoria da engenharia, mas eu tenho uma questão sobre essa questão sobre a estaca raiz, porque também em termos de estaca, ele é um equipamento relativamente barato, ou equipamento, a perfuratriz e tudo mais, acredito eu, você pode me corrigir. Em relação, por exemplo, uma hélice contínua, uma máquina de hélice, né? Então assim, porque eu vejo um movimento muito grande de empresas de estaca raiz, assim, também aparecendo muitas empresas, não no nível da sondagem, como você comentou, mas muitas empresas de raiz. E aí, assim, boas empresas surgem e empresas ruins também, né? Só para fechar o assunto de sondagem. Uma das soluções é o que nós estamos fazendo. Amanhã nós temos uma videoconferência com a BNT. A Sondossolo hoje ela faz a sondagem fotografando e constando a hora e o dia. Ele tira o mostrador, põe numa caixinha, tira a foto e vai depois no relatório lá, o gráfico e o bico do mostrador com a moto. Então eu estou pedindo para a BNT que obrigue todo mundo a fotografar com horário e data, que forneça o boletim de campo com barro, com café, o que for, para quem contratou, e depois vai para o consultor. E depois, quando esse relatório for para o consultor, que ele valide essa sondagem. Porque nós tivemos uma discussão muito grande, nós temos um grupo de trabalho hoje com o Sinduscom, especificamente sondagem. Nós começamos por volta com o York da Conquist, que realmente nos deu um apoio muito grande, e alertando, você está pegando essa sondagem com 30 metros, e aí você vai executar a estaca, é para ir a 26, chega a 16, não passa. Para a máquina, para o equipamento, traz uma sondagem nova, refaz o projeto, complicadíssimo. E eles acordaram e já há um movimento de conscientização. O que acontece? Na estaca raiz, e você está falando a raiz também o Jorge faz com competência, e a hélice, o equipamento de raiz é um equipamento caro, ele está hoje em torno no nacional, em torno de 2 milhões, se vier de fora é 3 a 4 milhões. O problema todo são os implementos, o tubo. Que nem eu estou com 50 metros de tubo de 50 cravado lá em Santos, eu estou tentando sacar que travou. R$200 mil, 4 mil cada um. Isso pode ocorrer, não é que por incompetência, não, é por causa do solo, qualquer coisa. E a hélice, aí nós temos hélice hoje, estou fazendo um trabalho também de moralização da estaca hélice. É um equipamento caríssimo, é de 10 a 15 milhões. E aí o cara da terraplanagem comprou, o cara da construtora comprou, o cara da pedreira do concreto comprou, aí vem aí do interior um que fabrica máquina. Então, eu acho a estaca sensacional, mas desde que faça com expertise, competência, com computador aferido e tudo. Mas antes de entrarmos no tópico de fundações, porque temos bastante coisa para explorar, ainda nesse tema de sondagens, hoje algumas empresas no Brasil já adentraram no SPT mecanizado. Sim. Queria saber sua opinião, se a Sondossolo abraçou a causa. Já abraçamos, já estamos com 3 equipamentos da Biosonda. E estamos numa aferição,
Nós queremos fazer um negócio consciente. Então eu chamo lá o Marcelo Bock, que é o projetista, com bastante expertise nisso, ponho um tripé de percussão de corda do lado e ponho aqui, faço as duas sondagens e comparamos. Mas quando você compara, por exemplo, o SPT mecanizado com o SPT convencional, a produtividade, porque você falou de 15 metros, seria para o SPT convencional. Mas ainda não vai fugir muito disso, aí, mesmo com equipamento mecanizado. Tá. E você, Jorge, no caso, quando você começa uma obra, há um trabalho de validação das sondagens, você confia naquilo que o cliente disponibiliza de dados para vocês? Como é que funciona aí o processo com a Solotrate? Olha, nós não fazemos proposta se não tivermos sondagem. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu olho todas as sondagens, a data que foi executada, pelo menos, vejo se tem muita sondagem no mesmo dia, né? Ontem mesmo eu peguei 2 sondagens de 18 metros no mesmo dia. Eu digo, pô, ninguém leva para Primeiro uma obra sondador. 2 tripés. Não, mas a gente não tem o nome do sondador, né, no boletim. Então eu achei meio estranho. Eu olhei de lá, mas como é um serviço de rebaixamento, então eu aceitei dar preço assim mesmo, né? Mas a gente olha muito a sondagem. Aliás, se o cara me trouxer um estudo para dar proposta, se não tiver a sondagem, eu não digo, não faz isso. O que é interessante, já que o projetista, quando antecipadamente concebe a solução e, obviamente, ele tem a sondagem em mãos como um do estado de entrada, se você fazer esse trabalho de validação, isso mostra o cuidado e o zelo que vocês têm como executores. Claro. Ô Jorge, ali na Solotrate é uma referência em solo grampeado, assim, faz outros tipos de serviço de execução, mas o solo grampeado certamente é o É o carro-chefe. carro-chefe, né? Hoje é. Aí ia entrar no seguinte, o procedimento executivo, né, a questão das injeções setorizadas, aquilo que está, inclusive, como sugestão no anexo C da normativa, norma, né? Como é que surgiu essa ideia, digamos, assim, imagino que lá nos primórdios não era executado dessa maneira desde o início e em algum momento isso surgiu. Conta pra gente um pouco. Perfeito. O solo grampeado, eu acho que quem começou a executar aqui foi a Este. Nós trabalhávamos lá e lá nós fizemos muita obra de solo grampeado. Os grampos não eram injetados, como muita gente faz hoje, os grampos não eram injetados. Era um Era só preenchimento bainha. puro de Era um bainha. preenchimento de bainha, tá? Na Solotrate, o Aze, que sempre foi um cara abnegado e gostava e queria melhorar o assunto, combinou, acho que com o Rosker na época, de colocar as mangueiras para fazer a injeção. E a injeção, naquela época, levou alguns anos assim, as mangueiras, vamos dizer, tem 3 mangueiras no grampo, eram todas no comprimento inteiro do grampo. Então você injetava as 3, mas você não sabia aonde onde estava saindo essa injeção. Depois, o próprio ASE sugeriu, vamos fazer o seguinte, vamos setorizar, vamos colocar a mangueira mais comprida, uma mais curta e outra mais perto da boca. 3, 4, 5 mangueiras, dependendo do comprimento do grampo. Aí é que surgiu a injeção setorizada. E a gente tem certeza de que o grampo foi injetado setorizadamente. Tá? Então, isso nos dá um conforto muito grande na hora de injetar. E aí nós fizemos outras coisas, por exemplo, o grampo vertical, que ajuda muito na escavação, como a pré-contenção, e como ele injeta e ele pré-confina o terreno, ele dá uma pré-compressão no terreno, você diminui deslocamento, né? Diminui recalque. Jorge, Eu ia falar que tem um trabalho muito bacana da Solotrate, que é aquele do aeródromo, né? em Mococa. Exato. É uma obra icônica. Uma obra muito diferente, a armação com cordoalha por conta da inserção. Perfeito. Mas se você fosse listar as obras icônicas da Solotrate em solo grampeado, quais obras você listaria? Em termos de desafios, complexidade? O aeródromo é uma obra, talvez a principal delas, porque é uma vala de 60 metros por 2 de largura, com solo grampeado nas 2 faces. Então, isso sim, é uma obra icônica,
Mas na concepção original não tinha a ideia de pôr os grampos verticais, certo? Eu acho legal Não. o artigo e a obra pelo fato de que, assim, naturalmente, até por ser cordoalha, fica mais deformável. Realmente apareceram algumas trinquinhas no topo Não, e teve o apareceram reforço. algumas trinquinhas, não. Apareceram duas trincas grandes, importantes, E o reforço com um grampo no vertical, centro, né? vamos dizer, distribuídas no centro da vala, que nós vimos melhor subindo no pórtico, que a gente usava para tirar tudo. Nós vimos, começou a aparecer no chão, nós subimos lá e vimos. Aí paramos a obra, fizemos os grampos, conversamos com o Teixeira, que era lá o projeto do Teixeira, fizemos 3 ou 4 linhas em de cada grampo. lado de grampos verticais injetados. Não era ainda o setorizado, mas todo injetado. E aí nós resolvemos o problema e continuamos a obra. Tá? Mas era uma obra... Não, mas é uma obra bem legal por conta disso. Assim, tem um problema, e aí tem o corretivo, e o artigo relata tudo isso. Tem um artigo Pois muito bom, né? infelizmente eu acho que o cara não conseguiu mecanizar a porta. Fechou a vala e ficou lá a vala. Não Eu deu acho que ele não certo, né? conseguiu mecanizar a Caramba. porta. Quando o assunto é grampos verticais, você sugere uma altura mínima para que haja aplicação desses grampos verticais? Você tem alguma sugestão de pontos que podem ser considerados a fim de que o grampo vertical seja uma realidade, já que hoje poucas empresas de execução abrem mão dessa técnica? Olha, o grampo vertical para nós hoje veio para ficar. Ele é útil em todas as fases da construção do muro. Então não tem. Nós executamos sempre. Os E projetistas. depende da altura, das condições Depende da geológicas. altura. Porque se tiver uma altura muito grande, você faz, por exemplo, uma altura de 18 metros, como nós estamos fazendo, 18, 19 metros. Você faz de 12 metros. Quando você chegar a 12 metros, você faz níveis intermediários, só que aí o grampo é um pouco inclinado. E ele é mais curto, mas inclinado você faz mais vezes. Mas o grampo vertical veio para ficar. Você tem uma atuação muito forte em Brasília, algumas obras já executadas e com sucesso, só que é do conhecimento de todos que em Brasília nós temos solos colapsíveis. Nós temos alguns solos de comportamento não convencional nas diversas regiões do Brasil, solos expansivos. Você chegou a ter alguma experiência de solo grampeado nesses solos não convencionais? Sim, nós fizemos solo grampeado em Brasília, com sucesso, com alguns problemas, por causa do solo colapsível, mas foi tudo resolvido na obra e durante a obra. Tá? Hoje em dia nós não temos mais nenhuma relação com aquela empresa lá de Brasília. Eu saí da sociedade, eles mudaram o nome, inclusive, e está tudo certo, né? Mas nós não temos nada mais a ver com eles. Tá. Deixa eu comentar uma coisa. A gente estava falando da história da sondagem, né? Na verdade, sondagem é um problema, é uma solução, mas pode ser um problema, né? Comum para o executor e para o projetista, né? Eu costumo, muitas vezes eu dou um exemplo, eu brinco assim que o sangue geotécnico às vezes corre na veia, tem gente que corre o sangue de executor mesmo, aquele cara que você fala, não, esse cara sempre foi executor e tinha que ser executor, né? E tem o sangue do projetista também, e do pessoal que faz ensaios e tal, e aí o pessoal vai se encontrando na aptidão aí. Mas na visão de vocês, executores, em relação aos projetos que tem recebido, porque acho que o primeiro material que você ia, pela cara do Jorge, eu já imagino um pouco a resposta, mas assim, como que com o passar dos anos tem alterado a qualidade dos projetos que vocês têm recebido, certo? E como que vocês encaram isso? Porque é um risco para vocês também, no caso de enfim, um projeto aí possa ter algum problema e tudo, mas em geral, assim, eu ia dizer, em geral o projeto tá ali razoavelmente adequado, né? Mas vocês pegam um projeto de projetistas e projetistas, né? Como é que é isso, na visão de vocês? Veja bem, na parte de destaca raiz, como eu estava falando, até eu não complementei dessa obra lá em Santos, que eram tirantes de 30 graus, com 50 metros, 60 metros de profundidade, naquela joelha marinha, tudo. E aí a gente entra com o consultor, no caso, na época era o Urbano, com o Dr. Piota, lá do Rio.
aí depois entrou o Geraldinho, e foi discutido, nós levamos 1 mês e meio para... A gente entra na definição, o projeto está lá, e aí nós chegamos à conclusão que o tirante era inviável. Então nós estamos executando estaca hoje raiz de 450, passando pelo aquele ninho de matacões e entrando lá embaixo com 50 metros, com um diâmetro de 450. Então o que acontece? Os projetos, eles têm, do meu modo de ver, têm melhorado bastante, com bastante informação. Eu não vou entrar na área de solo grampeado, porque o Jorge, a expertise é dele. Eu considero a Solotrate a firma com maior capacidade de execução, técnica, de tudo. E isso é legal, porque apesar de vocês terem ali alguns pontos de concorrência, Sim, sim. Mas ainda tem que se respeitar. A verdade é o seguinte: tem que se respeitar aquele que faz a coisa como deve. Mas você está se referindo aos projetos irem melhorando na área de fundações ou de raiz especificamente? De tudo. Tanto da parte de hélice, como perfil, como estacão. Porque o que aconteceu? A hélice veio, ela dominou o mercado. Então, praticamente, estaca pré-moldada quase que se extinguiu. Você não consegue nunca Sim. extinguir nada. Tubulão, foi proibido de fazer tubulão a céu aberto se não tiver Revestimento, FUS de revestimento, 90. cara pendurado, com cinto de segurança, com máscara e tudo, inviabilizou. O tubulão ar comprimido está proibido, acabou, extinguiu. mas na sua opinião pessoal, Mazali, teriam soluções de fundações que deveriam ser extintas do mercado geotécnico? Soluções que deveriam ser extintas. É que, veja bem, o nosso mercado está muito concentrado em estaca hélice, estaca raiz quando nenhum outro tipo de fundação consegue resolver. As tem escavadas, né? Tem estacão, com lama, né? Tem aparelho de diafragma. Mas hoje, por exemplo, estacas do tipo Strauss já está em desuso. Então vamos lá. Aí eu vou ser precavido no meu comentário. Eu acho que toda fundação, que nem eu peguei uma época de estaca Strauss fantástica. Tinha uma firma, eu esqueci o nome aqui, Paulista Fundações, se eu não me engano. Fazia-se com um tubo inteiro revestido, chegava lá, fazia o bulbo, depois sacava. É a mesma coisa da estaca raiz. Aí eu vou fazer um comentário que eu alerto para todo mundo. A grande maioria das firmas não reveste a estaca. Estaca raiz, ela é 100% revestida. Ela só não é revestida no solo. Então, tem firmas aí, já está... Na rocha. Na rocha. Na rocha, desculpa. Na rocha. Rocha. E aí o que acontece? Você vê a firma com tricone, ele fura lá com a sapata de vidro, 2, 3 metros, que a gente costuma chamar que é uma camisa, e a partir dali ele pega e fura. Isso é estaca escavada. Nem tem o trabalho de revestir, porque o segredo da estaca raiz é a circulação da água furando por aqui e vindo pelo espaço anelar entre a estaca e o solo. É aí que te dá a capacidade de carga. Então tem esse lado, que é uma estaca também boa, mas como você falou, aparece muitas firmas, tem muito aventureiro também. Aí a primeira coisa que eu faço quando eu vou, eu levo o manual da BEF e falo, pelo amor de Deus, você me fiscaliza a minha estaca e fiscaliza do meu concorrente. E aí a gente entra em algumas obras depois de... Você sabe disso, tem várias obras aqui em São Paulo, que isso vem conhecimento da BEF, que nós temos que ir lá, um prédio já no 20º andar, ou no 3º andar, tem que ir lá reforçar tudo com estaca raiz, abandonar aquela para poder... Então, é a qualidade. E a estaca Strauss, infelizmente, eu tenho poucas informações de firmas, não vou citar o nome, porque não tem... Claro. Que realmente faz uma estaca Strauss como deveria. Mas, Jorge, eu queria aproveitar aquela... A câmera estava em mim, né? Mas aquela sua careta quando eu falei da qualidade, da visão de projeto para solo grampeado, como que isso tem se desenvolvido? A qualidade do que é projetado? Veja bem, existem projetistas e projetistas. Nós às vezes recebemos alguns projetos de solo grampeado de projetistas desconhecidos, e os caras inventam coisas esdrúxulas. Os caras querem que você injete e diz a pressão que quer que você tem que injetar. É um desconhecimento total de como funciona uma injeção. Né? Quem vai governar a pressão é o Quem solo. governa é o terreno.
O terreno é que governa Tá. o quanto que ele quer beber. Mas, além disso, outras coisas. Os projetistas, eles têm placa e porca, 2 telas, uma tela concreto com fibra, tela e fibra. A gente acha de tudo que é jeito. Agora, tem alguns que são especiais, vamos dizer assim. Uhum. O cara me disse uma vez, outro dia, que não podia mudar o espaçamento do grampo, que era 2,5 por 2,5, que é um absurdo. Já é. É um absurdo. Eu pedi para ele mexer se Reduzir. isso era 2 por 2, alguma coisa assim. Aí o cara me disse que ia haver uma interferência de bulbos de pressão no grampo. Eu fiquei pasmo, assim, digo, mas como é? É tirante agora? Não existe bulbo de pressão no grampo, né? Então, isso aí é desconhecimento do projetista. Uhum. Até do a relação entre tirante e grampo. Mas você diria que os bons projetistas, como o Manzali falou, têm melhorado o projeto, mas tem aparecido os... Não, tem melhorado o projeto, sim. Mas tem aparecido mais projetos ruins. Não, Seria- de vez em quando aparece. É. Quando o projetista não é conhecido, a obra não é o cliente nosso. Porque o cliente, ele escolhe aquele projetista e só faz com aquele. Uhum. De vez em quando aparece um projetista de Minas Gerais, projetista do Paraná, não sei aonde, tal, projetista da Bahia. Uhum. E aí dá problema. Porque os caras não sabem fazer. Uma vez eu falei no... Não é por causa da região, não. É por causa do projetista. Não, eu estou brincando. Uma vez eu falei no Tunnel Day, Uhum. que o Tunnel Day tem o Young Members, né? E os caras fazem um projeto, eles põem trabalhos, tudo pesquisado na internet. O CBT Young Members. Os caras não conhecem túnel. Os caras estudam o túnel, sabe calcular, sabe tudo, mas não viveu o túnel. Uma vez eu digo, que conselho você tem que dar? O Cássio me perguntou, eu disse, olha, fala para o Young Member passar uma semana numa obra de túnel. Dentro do túnel, para ver, para conhecer como é que é. Né? O que vive, para viver a execução de um túnel. Até porque, Jorge, o recém-formado, o acadêmico, ele sai da universidade com aquela caixinha de ferramentas, uma visão muito unilateral da coisa, só que quando ele vai para o ambiente de trabalho, para o mercado, a visão se expande em função de ensinamentos que não dá tempo de explorar na universidade. Claro, ninguém aprende nada na universidade. Você aprende, não aprende nada, desculpem, mas você aprende o básico. Você tem noção de tudo, mas o resto você tem que aprender no campo. Um ponto que eu gostaria de perguntar para você, Jorge, a Solotrate, além de executar a contenção do zero, ela conserta contenções já executadas. E na sua experiência prática, quais são os principais problemas que você enfrentou ao longo da sua vida no âmbito de reforçar uma contenção? O que é mais rotineiro em termos de reforço? O que é mais rotineiro é refazer a contenção. Do zero? Do zero, claro. Outro dia nós fizemos uma obra, até que eu apresentei lá no evento de novembro, né? evento de novembro. O cara fez a contenção. Essa empresa tinha nos contratado, nós tínhamos feito duas obras de solo grampeado com eles. Nessa obra, que era uma obra grande, 3.200 metros quadrados, ela contratou um Zé da Esquina lá qualquer. Resultado, com 7,5 metros, a obra que tinha 16 metros de altura, com 7,5 metros, deu uma grande chuva, caiu. Por quê? Nós fomos descobrir depois, eles nos chamaram para consertar. Por que caiu? Grampo sem bainha, a bainha mal feita ou sem bainha, né? Parede desalinhada, espessura. Os caras fizeram o concreto chapado na colher, o projetado. Em alguns partes do muro eles fizeram Complicado, hein? Complicado. Parece ter piada. Parece piada. O cara fez na colher ali. Você via... Sabe quando você faz aquele reboco inicial que fica a marca da colher? Não sei nem a produtividade disso, né? Mas Então, nós fomos lá para refazer tudo. Os caras tiveram um baita no prejuízo. Eu acho que eles acionaram o seguro. E essa empresa que fez, eu ouvi um áudio da moça lá dizendo que o culpado foi o projetista. Mas ali à luz
dessas problemáticas que encontramos nas obras, como é que a ABEF tem se manifestado? Hoje existe o selo ABEF, uma empresa de vanguarda e credenciada, ela tem o selo ABEF. Normalmente, quando, por exemplo, fazemos projetos, indicamos empresas com o selo ABEF. Aumentou o número de associados nesse sentido ou não? Não, veja bem, nós já tivemos um número de associados muito grande. Numa época onde que eu era vice-presidente, eu viajei o Brasil inteiro formando regionais. E aí entra aquele problema da vaidade, do ego, porque o cara quer um negócio, a ABEF não respondeu, não, faz aquele tumulto, saiu, veio a crise da Covid, ficamos acho que 3 ou 4 meses sem cobrar nada dos associados e acaba dissolvendo. E hoje nós estamos preocupados com qualidade. Eu não quero quantidade, nós queremos qualidade. Aí nós fizemos um trabalho árduo não é certificação, é atestado de capacitação técnica. A ABEF não certifica ninguém, ela atesta. Para isso, nós temos um grupo que é a BMS, a BEG e a ABEF. E aí tem que, vamos supor, vou dar um exemplo, estaca-hélice. O cara tem que trazer comprovadamente 100 mil metros de estaca-hélice através de medição, nota fiscal, acervo, projeto. Aí a Fernanda faz toda essa triagem. Só para você ter uma ideia, eu como um dos idealizadores disso daí, a minha empresa acho que levou 2 meses e meio para... Mas é simples, é que faltou pegar uma pessoa, provar. Sim. Então, nós estamos agora numa campanha novamente, por insistência dos consultores e do próprio Sinduscom, pedindo que a gente ateste mais firmas para poder indicar. Então, nós estamos num trabalho, novamente, uma campanha tem muitas firmas boas, sócias e ainda não associadas, que têm o atestado de capacidade técnica que não precisaria provar nada. Então, nós estamos fazendo esse trabalho... Ia mudar, assim, voltar até uma questão que acho que é relevante. Nós tivemos uma conversa aqui no podcast com o Milton Golombek há algum tempo atrás, e ele fez um comentário que achei muito interessante na visão dele, de que, olhando experiências fora do Brasil, de que ele falou mais ou menos assim, de que a geotecnia lá, em termos de soluções, é a mesma, certo? Mas o que diferencia do panorama Brasil são equipamentos, Sim, né? Às vezes, ele deu exemplo, né? Você está lá nos Estados Unidos, o cara faz uma diafragma de 1,20 m, espaço tirante de, né? E aqui a gente vai fazer a diafragma de 50, 60, enfim. Ele falou assim, é mais uma questão de porte ou disponibilidade de equipamento do que de solução, de expertise, né? Então, o estacão aqui nós vamos fazer até 60 e poucos metros, e lá tem lugares, Dubai fez 90, enfim, alguma coisa assim, mas não é muito solução, é equipamento, digamos. Equipamento. Tá? Como que vocês aí, enquanto diretores de duas empresas aí de vanguarda e muito conhecidas, né? Sei que o Jorge fez uma viagem aí para a China recentemente, né? Foi prospectar, enfim, pode falar disso, Jorge. Como que vocês olham o que está fora do Brasil, novas tecnologias e né, a incorporação disso? Né? Como que vocês fazem para triar isso do que está fora e o que dá para ser incorporado aqui a nível nacional? Veja bem, nós estamos vivendo um problema sério que vai ter até agora a feira lá. E aí há um questionamento daqueles, que nem na minha empresa, quem fez todas as visitas à Balma foi o meu sócio Nery, que sempre está bolando alguma coisa diferente. Hoje... Isso diz Alemanha? Não. Alemanha. Alemanha, né? Aí, o que acontece hoje, em função da incerteza do mercado, em função do preço, em função do número de empresas que apareceram, há uma resistência muito grande em você investir. São equipamentos até dólar caríssimos. também, né? Dólar e euro. Aí o que acontece? Nós não somos remunerados hoje pelo que deveria. Eu faço o custo lá na BEF, que você entrar no site, tem todas as planilhas. Nós estamos contratando uma pessoa da Poli, da USP, e vamos tentar fazer um convênio com a FGV para fazer as planilhas de cálculo. Muito bom. Hoje, elas são voltadas para o mercado imobiliário. Aí, quando você vai para o Tenite, é outra coisa. Quando você vai para... Para Vale. E aí, o que acontece? O governo... Nós estamos vivendo um problema no metrô hoje.
Porque nós temos um preço que a dificuldade são furos de 50 metros de profundidade, com SPT, sem pegar rocha, e aí você tem que fazer com rotativa, senão você não aguenta. Então nós estamos vivendo um problema seríssimo de disponibilidade financeira para investir em novos equipamentos. E existe um ceticismo em termos do que nós fizemos no passado e qual foi o resultado logo em seguida. Então está todo mundo assim, vai recuperando, vai reformando e vamos devagarzinho. Mas em termos de desafio, que a minha expectativa quando a Tecnogel foi vendida para aquele grupo, e com a vinda da Teixeira Duarte, com várias firmas do exterior, agora a Solitense, que está junto aqui com a Geofix, de trazer as coisas lá de fora. É outra cabeça, é outro pensamento. Aproveitando até essa questão internacional, há uma correlação com tecnologia e inovação. E você, George, já participou de diversas feiras internacionais, tanto na Alemanha, a famosa Baum. Em uma viagem recente sua para a China, você pode também usufruir de algumas coisas interessantes. Teve algo nesses eventos que chamou a atenção e você pretende trazer para o Brasil via Solotrate? Não, algo que chamou a atenção, não. No fim, a feira, a Bauma China se equivale à Bauma alemã, né? Só que lá você só tem equipamentos chineses, você não tem poucos fornecedores internacionais estão lá. Os chineses dominaram tudo, né? Então eles estão... E como nós construímos nossos equipamentos lá na Solotrate, a gente adapta escavadeiras para fazer máquinas de raiz e tudo mais. Tempos atrás, fui em 2 Baumas, nós levamos o meu cara de oficina que construía os equipamentos, eu levei para a feira e lá ele conseguiu captar algumas coisas boas que nós trouxemos e colocamos em nossos equipamentos, tá? Nessa visita da China, não, eu visitei 2 vezes, ótima feira, eu tenho um fornecedor de martelos de fundo e bits lá, que me assessorou lá também. Lá na China? Da China. Eu compro há muitos anos desse cara, dessa empresa. Então ele nos assessorou lá e nós só ampliamos a nossa amizade, mas em si o resto dos equipamentos é tudo mais ou menos igual ao que já existe por aí. Mas ali estamos todos na expectativa do CEF. No meu entender, é o maior evento de geotecnia quando o assunto é uma geotecnia mais prática. Quais são as expectativas já pensadas para o CEF de 2025 em relação aos outros CEFs? Você, como presidente da ABF, o que é que você pretende trazer de novo para esse CEF de 2025? Veja bem, logo que eu assumi a ABF, e já vinha por parte do Walter, que era da Embragel, que era presidente, eu fui vice, a gente começou a mudar a parte de geotecnia e dar mais ênfase para fundação. E principalmente de obras com sucesso e insucesso. Então já está aberto, vai até dia 7 de fevereiro, quem quiser protocolar. Então vai ter várias palestras sobre fundação. Vou insistir novamente numa de geotecnia específica sobre sondagem, que eu acho que isso vai demorar um bom tempo. Vamos fazer uma abertura com uma pessoa em termos de visão de mercado, que nós estamos já em vias de contratação, ainda não dá para citar o nome, porque não está efetivado, mas acreditamos até, só para vocês terem uma ideia, a gente fazia até 3 anos, no último eu mudei para 2, em 45, 60 dias, todos os estandes foram vendidos, e ainda continua tendo procura, mas não tem mais espaço. Então o CEF realmente é um sucesso, acabou em termos de trabalho, de apresentação, que eu acredito, eu já falei, a BEF, que é um dos maiores da América do Sul, que está totalmente disponível ao público em geral. O manual da BEF hoje ele é digital, não é mais impresso. E é gratuito. Gratuito, 100%, todos têm acesso. Então, eu estou muito esperançoso. Estamos com uma perspectiva de apresentar obras de vulto, de muito significativo, poder significativo em termos de técnica e execução, fantástico. Então, está tudo preparado. Eu acho que vai ser
muito bom, não tenho dúvida nenhuma, já está praticamente a equipe todinha constituída para análise dos projetos, tudo, e continuamos esse trabalho. Para vocês que são diretores de empresas de execução, assim, a gente sabe que tem um backstage aí de setor administrativo, financeiro, jurídico, etc., né? Mas em termos de mão de obra, de engenharia, né? A gente está... vocês têm um grande desafio de mão de obra, certo? É um desafio, eu acredito até que eu vou separar, assim, né? Em mão de obra engenheiro e a mão de obra mão na massa de campo mesmo, né? O que vocês, como Solotrate, Sondosolo, estão fazendo em relação a preparar, treinar, separando em pessoal de campo, do pessoal que está ali, tanto o operacional da ponta da lança mesmo, como até o mestre, os encarregados, e o pessoal de engenharia de vocês? Como que é essa preparação? Bom, veja bem, do Jorge talvez seja até mais fácil de falar por causa da concentração dele e do trabalho. Como a gente mexe com geotecnia, estaca raiz, contenção, estaca aérea, o maior problema nosso hoje se chama mão de obra mesmo, com um salário alto, com um plano de saúde, colocando ele no hotel, dando todas. Nós acabamos de trazer 30 pessoas lá agora do Piauí, lá do norte. Essas 30, desde dezembro até agora, ficaram só 3. Não estão... Pessoal de Campinas, São Paulo, acabou. Para esse tipo de nosso serviço, acabou. Você está falando de mestre operador, injetador. Hoje não existe mais nenhum. Vamos supor, a Sondosolo tem 30 máquinas raiz, eu opero com 15, 17. Não tem operador, não tem ajudante, não tem mestre, não tem E aí encarregado. imagina o desafio de preparar, né? Porque Não, aí você tem que trazer alguém... Aí nós estamos pegando as pessoas que a gente... Esse aqui tem futuro, investe maciçamente nele e vai promovendo. Na parte de engenheiro, a gente trabalha muito. Nós temos 5 engenheiros, temos 3 trainee e vários estagiários. Então a gente está pegando muito estagiário, fica ali um ano, deu certo, já dos estagiários, já 2 viraram engenheiro da firma. Nós estamos pegando da Unicamp, agora vamos pegar da PUC, aqui em São Paulo vou pegar do Mackenzie. Então nós estamos investindo em mão de obra dentro da nossa estrutura. Porque eu não vou tirar um da Solotrate, não vou buscar. E o que está disponível no mercado é porque não tem a qualidade que nós precisamos. E você, Jorge? Mão de obra está difícil em todo lugar e todos os níveis, né? Lá na Solotrate nós gostamos de promover as pessoas. Por exemplo, o cara ajudante, se o cara se interessa, ele vai lá, vai aprender a injetar, vai aprender a regular a bomba de concreto projetado, ele vai aprender a ser mangoteiro. Então a gente promove os caras na medida do possível que a pessoa queira isso, né? Porque tem gente que nasceu para carregar pedra a vida inteira e vai fazer isso. Mas tem outros que não, que se sobressaem. Nós temos 3 casos de caras que em 15, 16 anos eles saíram de ajudante a supervisor de obra. Tá? Então, isso por mérito próprio do cara, porque a gente dá força, a gente ajuda, a gente vai lá, a gente treina. Nós fazemos alguns treinamentos lá na sede sobre injeção, sobre a operação da bomba de projetado, coisas que a gente pode fazer lá. A gente faz o treinamento, convoca os feitores, convoca os operadores, faz uma rodinha lá para o cara dizer a dificuldade, o que é que ele sente, o que é que ele não sente, o que é que ele pode fazer, o que ele quer ajudar. A gente ouve as pessoas, né? A gente ouve as pessoas que estão ali executando. Às vezes o cara tem uma ideia genial que nos ajuda, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Por exemplo, nós colocávamos aquela fita atrás do solo grampeado, batia um prego ali. Tem um supervisor nosso que, ele aí pegou um pedaço do plástico que vai dentro daquele perfilado e fez uma fita e prega do lado. Uma braçadeira. Uma braçadeira, sem amassar a fita, sem furar aquele lugar que pode estar saindo uma água e tal. Então, é isso. E isso a gente discute nas segunda-feiras. A gente tem uma reunião de supervisor e encarregado não, mas supervisor e engenheiros, e a gente olha a foto da obra semanal. Antes eu dou uma olhada, fulano, por que aquilo? Porque vamos ajudar todo mundo lá,
ajudando a resolver os problemas, né? E compartilhando também ideias. Esse é o ponto principal. Do ponto de vista normativo, seja na área de fundações, contenções, sondagens, são temas de viés rotineiro, tanto para sonda solo quanto para solo trate. Há algo muito crítico que vocês entendem que emergencialmente precisa ser revisado? Cadê você primeiro? Claro, todas as normas precisam ser revisadas sempre, porque você tem sempre alguma coisa mais nova que ajuda e que ela tem um defeito, foi aprovada por um defeito aqui ou ali. Por exemplo, a norma de solo grampeado, não deixaram eu colocar, eu falei isso naquela encontro nosso lá, não deixaram eu colocar a injeção do grampo. Por quê? Porque não, é só uma empresa que faz assim. Não interessa. Inclusive, Jorge, você foi um tanto enérgico na sua exposição, na defesa de alguns pontos. Compartilhe um pouco da tua motivação ali naquele encontro nosso, que levou você a defender pontos de modo incisivo, assertivo. Claro, porque você encontra problemas, você vai resolver problemas de obra que os outros criaram, que não sabem executar, não sabem operar uma bomba de projetado. Por isso, é uma coisa assim que é revoltante. Você cuida que a sua empresa faça as coisas bem feitas e você encontra empresas que fazem a coisa de qualquer maneira, e sem ninguém para fiscalizar. Na realidade é essa, sem ninguém para fiscalizar. Então eu fui incisivo mesmo, porque a gente treina, a gente procura fazer as coisas certinhas, a gente publica o manual nosso, já está na 7ª edição e distribui gratuitamente. E a gente apresenta nos congressos, o nosso site é totalmente aberto. Você pode fazer download do que você quiser, você pode puxar o que você quiser do nosso site. Nós somos abertos. Então vocês promovem o conhecimento. Promovemos o conhecimento. Agora, o Aze falava, quem gosta do que faz bem feito. Só que a gente gosta de mostrar aquilo. Quem fica criticando, que apresente o que faz. Tem um site vazio. Você olha os sites das empresas, são sites vazios, que não tem obras, não tem fotografia, não tem filme, não tem Artigos. nada. Não tem artigos, não tem nada. Então, a gente gosta de mostrar o que faz. As outras empresas que venham, compartilhem também o que estão fazendo, as novidades, o que estão melhorando, ou no solo grampeado, ou na estaca raiz, ou no tirante, qualquer coisa. Tá? Tem que compartilhar. Não quer compartilhar, só quer criticar os outros porque está fazendo certo. É isso aí. Sobre norma, aí eu acho que é um negócio complicado. O Jorge, na primeira fala dele, matou. Todas sempre tem que estar em revisão. Todas. Porque a coisa é muito rápida. Dinâmica. E dinâmica, e vai aparecendo soluções e métodos que você tem que atualizar. Você não pode ficar parado no tempo. E tem alguma coisa emergencial que você acha? Não, uma delas é a sondagem, até o critério de paralisação que foi mudado. Nós estamos fazendo uma relação, a Fernanda, na ABEF, ela cuida única e exclusivamente da norma. Então, tudo que tem já norma, a gente existe participa. uma manifestação da ABEF em trazer pontos de melhoria da norma. Sim. Então, veja bem, a minha preocupação, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho o seguinte, eu sempre vejo o lado jurídico. O lado jurídico hoje, ele está cavalheiro, e a seguradora, porque ela chega na primeira coisa, cadê a sondagem? Eles estão fazendo isso. Peraí, esse cara fez 30 metros, manda lá fazer uma sondagem nova. Está diferente. Os caras levantam e vão embora. Não seguiu a norma da ABNT. Perdeu toda a responsabilidade. Então, eu acho importantíssimo a revisão contínua das normas e que participe, inclusive, os executores e os profissionais que projetam. Tem que ser os dois. Excelente. Não pode ser só um lado, tem que ser os dois. E convergir sempre para o bom senso, que às vezes falha nesse bom senso. Mas hoje a ABEF tem uma participação muito forte na parte da revisão das normas. Tá. Para fazer um fechamento aqui, eu acho que eu tenho uma pergunta que é bastante, eu acho interessante para que vocês respondam, né? Porque estamos aqui, já falamos, né, com duas empresas bem consolidadas, certo?
Agora, a pergunta não é para criar concorrente, não. Mas alguém que é muito difícil para execução, tem assim, o custo de equipamento, mão de obra, realmente tem esses desafios, né? Mas para alguém, por exemplo, nos dias de hoje, tirar uma empresa do zero, certo? O que que precisa? Qual que é mais ou menos uma... Não é receita de bolo, não, mas uma visão de vocês para o cara hoje pegar uma empresa do zero, não é para amanhã ser uma empresa de referência, mas para daqui 10, 20 anos ser uma Solotrate ou uma Sondosolo. Não precisa nada. Os caras estão criando empresa aí a dúzia por hora. Não precisa nada. O problema é você quer criar uma empresa com competência, o cara tem que saber o que está fazendo. Mas para você criar uma empresa, eu não vejo muita dificuldade. Mas para chegar aos 10 e 20 Pra anos e chegar aos 10, ser 20 uma empresa anos, de referência, você né? tem que malhar muito, você tem que ralar muito, você tem que fazer obras e com credibilidade. Tem que ter credibilidade do mercado. Uhum. Eu vou te falar meu ponto de vista. Eu acho que a engenharia no Brasil ela está totalmente desprestigiada. Eu fiz o último comentário no CEF, até o professor a OC estava lá. Até eu falei, nós estamos quase, o senhor está um pouco mais de idade do que eu, mas essa turma, de Luciano Decur, o Teixeira, esse pessoal, o Sai já foi, já tem vários que... não está havendo uma preparação de uma turma de geotecnia e fundação para tomar o lugar desses daí. Existem bons elementos, não vamos aqui falar, mas existe muito aventureiro. E uma firma, para você fazer, é aquilo que ele está falando. Primeiro, ética, profissionalismo, fazer a coisa com competência e dentro das normas. Tanto normas regulamentadoras de execução, como normas de segurança. E aí você fala, eu vou sair hoje, vai, que eu saísse da Sondosol e eu fosse um engenheiro. Ou eu pego o operador, o injetador, tudo ali eu começo, porque você não vai achar no mercado hoje uma pessoa... o pessoal de competência está estabilizado dentro das empresas. Porque, veja bem, minha empresa é dos engenheiros para lá. É eles que tocam a empresa. Hoje nós somos mediadores ali no sentido de... Consultores internos. Exatamente. Então, Ok. qualquer um pode começar. Mas tem... Olha, só para fechar, em termos de engenharia, que me decepciona. Eu costumo falar, meu pai fez um sacrifício para pagar a faculdade de engenharia, pagar a república e dar carro, tudo. Aí eu fico vendo que uma engenheira aí, nós vamos denunciar no CREA, ela assina por 3 empresas, vem o mesmo perfil, 3 perfis exatamente igual, com o mesmo gráfico, com a mesma classificação, com o mesmo nível d'água e com 3 endereços diferentes. Para mim, acabou. Ok. Isso é decepção. Manzali, George, picareta, empresa de má fé, bandido, tem tudo quanto é lugar, não é? Como é que vocês hoje trabalham como entidade, como empresa de décadas para barrar esses profissionais de má fé? Então, veja bem, dentro desse, até você esqueceu o fritador de ovo. Eu costumo brincar, porque eu tenho que ligação do solo, que vai para a secretária, vai para a engenheira, faz a visita, conversa com o consultor, e tem aquele que está com a mulher fritando o ovo. Ó, a taxa é R$1.000, o preço é 70, 40 metros, entra amanhã, o relatório de sexta-feira está na tua mão. Esse é o pior do mercado. É o famoso pastel, né? É. Pastel Então, o que a BEF ela não pode fazer prejudicar essas empresas, esses mal executores. Nós temos esse convênio hoje com o Sinduscom, criamos um grupo de trabalho, Sinduscom, ABEF e CREA, e o que nós mais esperamos é que o CREA fizesse uma fiscalização mais efetiva. Isso é que me preocupa. E a gente já vem de 5 presidências, inclusive 2 minhas, efetivamente tentando conversar com o CREA para, pelo amor, fiscalize a mim e fiscalize os outros. É tudo isso e mais quem contrata, Exato. que contrata qualquer um, sem tradução, sem técnica e sem nada. Bom, gente, então agradeço aí, Manzali,
e Teles, vou chamar de Teles, né? Ou Jorge. Ó, o cara Então, tá pegando no meu pé, Chama viu? de Souza porque é meu mesmo sobrenome. exatamente, mas a gente só tem a agradecer, obrigado pelo tempo, pelo papo, uma conversa assim com uma experiência de execução muito interessante. É muito legal ver os executores também colocando, né? A gente, pelo menos como projetista, às vezes tem muito contato com os outros projetistas e vivencia as mesmas dores, mas a do executor é muito interessante que vocês possam aqui vir falar e agradeço bastante pelo tempo, viu? Parabéns à Solotrate, a Som do Solo, história de louvor, de sucesso de muitas décadas, como aqui colocamos. Fica aqui o nosso registro de gratidão também à ABEF, entidade de vanguarda que faz um trabalho excepcional, e faço o convite para que todos participem do CEF. Esse CEF promete, teremos aí convidados de altíssimo nível e certamente agregará muito o conhecimento técnico de todos. Um grande abraço, pessoal. Até mais.